Oi, bem-vindos a mais um módulo aqui do nosso MOOC, junto com o Night Center e o Torna Voz. Hoje nós vamos conversar com a Isabela Henriques. A Isabela é advogada, mestre e doutora em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC. Ela é diretora executiva do Instituto Alana, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo, e conselheira do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Isabela também é cofundadora do Advocacy Hub, Global Leader for Young Children, pelo World Forum Foundation, e líder executiva em desenvolvimento da primeira infância pelo Núcleo Ciência pela Infância. E ela também é autora do livro Direitos Fundamentais da Criança no Ambiente Digital, o dever de garantia absoluta prioridade. Então, a Isabela, muito prazer, Isabela, em conversar com você. A gente queria aqui fazer algumas perguntas para você sobre a questão da criança, a exposição da criança na mídia, porque nós estamos falando com jornalistas, com um grupo de jornalistas que estão nos ouvindo, sobretudo de jornalistas, e eu queria perguntar, em primeiro lugar, para você, quais são os princípios constitucionais que regem a proteção da criança e do adolescente no Brasil? Quais são esses princípios? Obrigada, Thaís. Um prazer, uma honra estar aqui contigo. Fico muito feliz, cumprimentando e saudando todo mundo que está nos assistindo. Esse é um tema super importante, super caro para quem atua na área dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no momento em que nós vivemos hoje, com essa maximização da comunicação, chegando em todos os lugares, sendo produzida por tantas pessoas e muitas vezes violando direitos de crianças e adolescentes. Então, muito importante poder falar com jornalistas, profissionais da área da comunicação, que estão atentas e preocupadas em relação aos direitos de crianças e adolescentes. E a nossa legislação, a legislação brasileira, ela é uma legislação de referência no que diz respeito a direitos de crianças e adolescentes para o mundo inteiro. Ainda que nós tenhamos muito a caminhar na situação da realidade, da vida cotidiana em relação à garantia de todos os direitos para crianças e adolescentes, nós temos um arcabouço normativo muito robusto em relação a esse tema. E ele se origina, ele nasce, especialmente o que a gente tem hoje em vigência, com a Constituição de 1988, que marca o período de redemocratização do país e que foi construída por uma constituinte que estava muito aberta à sociedade civil e que acabou, em seus vários dispositivos, tendo a participação de muitas pessoas e de muitos atores e atrizes do campo social. E no caso de crianças e adolescentes foi justamente isso que aconteceu. Então, hoje nós temos nesse nosso arcabouço normativo, nas normas que tratam de direitos da criança e do adolescente, a Carta Constitucional no maior lugar hierárquico em relação a todas as legislações, que nós temos legislações ordinárias, legislações mesmo federais, municipais, estaduais, enfim. E na Constituição Federal nós temos um dispositivo que é bastante importante em relação a crianças e adolescentes, que é o artigo 227. Esse é o artigo que ele inaugura o que nós chamamos de doutrina da proteção integral. Ele rompe com a doutrina anterior, que é conhecida como a doutrina menorista, que era baseada no Código de Menores e que enxergava especialmente crianças em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica ou crianças adolescentes aos quais se atribui atos infracionais, da mesma forma, punindo as crianças e os adolescentes por conta, muitas vezes, da situação de pobreza de suas famílias. Então, com a chegada da Constituição de 88, essa doutrina menorista, ela deixa de existir e passa a viger, então, a doutrina da proteção integral. E aqui eu já faço um parênteses que eu acho bastante importante para quem atua na área da comunicação e fala sobre crianças e adolescentes, que desde 88 não se deve mais utilizar a palavra menor.
essa é uma palavra que a gente deve riscar do dicionário quando a gente se refere a crianças e adolescentes. Ainda que a gente continue lendo, ouvindo e vendo, enfim, a utilização desse termo, esse termo ele acaba se reportando a esse código de menores que hoje está superado. E hoje a gente deve se referir a pessoas de 0 a 12 como crianças e de 12 a 18 como adolescentes, que é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, voltando para o artigo 227 da Constituição Federal, ele traz essa doutrina da proteção integral e, a partir daí, ele considera crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E isso é fundamental. O artigo 227, ele traz dois conceitos também que são bastante fundamentais e que vão se esparramar por todo o nosso arcabouço normativo em relação ao direito de crianças e adolescentes. Um deles é justamente a responsabilidade compartilhada, o dever constitucional de que todos nós somos responsáveis por garantir o cuidado, a proteção e os direitos de crianças e adolescentes. É claro que, a depender do lugar onde nós estamos, essa responsabilidade vai ser diferente. Então, nós temos, textualmente, o artigo diz o quê? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse dispositivo, que foi fruto de um intenso movimento social, em que várias organizações da sociedade brasileira participaram, em que a sociedade pôde assinar, na época, abaixos assinados, eram pilhas de papel. Hoje em dia a gente trabalha de forma bastante diferente, mas a gente, quem estuda o processo constituinte, a gente tem acesso até a fotos dessas várias pilhas de assinaturas que foram coletadas na época, e houve muito debate, inclusive houve a participação ativa das próprias crianças e dos adolescentes, especialmente pelo movimento dos meninos e meninas de rua na época. E esse dispositivo, então, ele traz esse dever constitucional da responsabilidade compartilhada. Então, isso significa que não são somente as famílias as responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes, todos nós somos, a sociedade... Jornalistas também são responsáveis, então. Também são responsáveis, porque dentro desse conceito de sociedade, Thaís, estão as empresas, a iniciativa privada, e isso a gente já tem como uma decisão corrente do próprio Supremo Tribunal Federal, que já tem uma jurisprudência no sentido de que esse termo sociedade do artigo 227, ele inclui também a iniciativa privada, e isso é muito importante, né? E o Estado, ele também tem esse dever. Então, ele também tem esse dever de assegurar à criança e ao adolescente todos os seus direitos fundamentais. E aqui é importante que se diga que são aqueles direitos fundamentais que são de todos nós, aqueles direitos que estão lá no artigo 5º da Constituição, que todos nós, adultos, também temos esses direitos, mas ele traz direitos que são específicos à criança e ao adolescente, que é esse dispositivo do artigo 227, que depois irradia para o Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma norma que nós entendemos que é principiológica, mas que também traz uma regra, traz regras, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer isso de forma pormenorizada, detalhada, assim como outras leis federais que estão em vigência. Eu deixo só dar aqui uma para o ouvinte entender, é uma observação. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é o que a gente se refere como ECA, né? É esse Estatuto da Criança e Adolescente que, nas aulas que eu dou, eu menciono diversos dispositivos do ECA. Agora, Isabela, quais são as principais disposições do ECA que você entende que se dirijam exatamente para a exposição? Por que se resolve proteger a criança ou adolescente da exposição da mídia? O que está por trás disso? O que está por trás é justamente a necessidade de se garantir o direito à dignidade da criança e do adolescente. E aí,
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele vai quase que repetir esse dispositivo constitucional do artigo 227, e ambos trazem algo que também é bastante fundamental para a compreensão das nossas leis em relação à garantia dos direitos de crianças, que é o conceito da absoluta prioridade. Né? A Constituição fala lá no artigo 227 que esses direitos eles devem ser garantidos com absoluta prioridade. E vale dizer aqui que vocês podem fazer uma busca em toda a Constituição, unindo essas palavras, absoluta e prioridade, em nenhum outro artigo da Constituição essas palavras vão estar unidas. Isso diz para nós que o legislador constituinte, com apoio social, coletivo da nossa sociedade, ele fez uma decisão política de colocar a criança e o adolescente no topo das suas preocupações. Recentemente, não tão recentemente, mas há alguns anos, o Datafolha fez uma pesquisa sobre como que a população brasileira entendia esse dispositivo, o que ela entendia por esse conceito de absoluta prioridade. E grande parte da população não conhecia o dispositivo em si, mas quando quando as pessoas que respondiam à pesquisa recebiam o termo e lhes era perguntado o que isso significa para você, elas facilmente identificavam, é colocar a criança em primeiro lugar. E é isso que o texto constitucional quer dizer e que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vai trazer com mais detalhamento. Então, quando a gente pensa na exposição de crianças e adolescentes na mídia, é isso que precisa estar em primeiro plano. E que na legislação supranacional, pensando na Convenção sobre os Direitos da Criança, documento emanado da ONU, do qual o Brasil é signatário e que tem força constitucional na nossa legislação, efeito vinculante também, a convenção ela vai trazer um termo que a gente não tem no ECA, tem alguns dispositivos ali, mas não com esse destaque, mas que é o que, na verdade, a Constituição quer dizer, olhar para o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a preocupação de se expor crianças na mídia é garantir que o melhor interesse dessas pessoas, que são sujeitos de direitos, eles sejam garantidos. E aí, quem está nos assistindo vai perguntar, poxa, mas o que é o melhor interesse? Né? Quais são os cuidados que o jornalista deve tomar quando ele, por exemplo, vai dar uma notícia que trate de criança, que alguma coisa de criança? O adolescente. Mas o que ele deve fazer? A primeira coisa é não chamar criança e adolescente de menor, né? E às vezes a gente... eu vou chegar no ponto específico, né, das questões de violência, mas eu acho importante trazer isso, porque até tem momentos em que, enfim, eu trabalho com esse tema há muitos anos, e às vezes a gente vai elucidar isso, por que não, né? E a gente tem uma matéria que agora eu não me lembro a referência, mas eu posso buscar e te passo, Thaís, para você passar para quem está nos assistindo e aqui, que ela fala o seguinte, a manchete era a seguinte, menor assalta criança, alguma coisa assim. Isso diz muito de como que a palavra menor tem sido utilizada na nossa sociedade, né? Já com um olhar discriminatório, com um olhar muitas vezes racista. Então, daí eu trago isso de novo, né? Que é bastante relevante. E, voltando para a questão do melhor interesse, a ideia é que as crianças não tenham seus direitos violados, seu direito à imagem, seu direito à privacidade, seu direito ao respeito. E aí a gente pode ir para o que a lei textualmente fala, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz dispositivos específicos sobre esse assunto. E ele é bastante contundente quando ele fala sobre isso, né? Ele diz, por exemplo, no artigo 143, que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Então, quando a gente está lidando naquelas circunstâncias específicas em que os adolescentes ou as adolescentes, eles estão, a eles está sendo atribuído a autoria de algum ato infracional, é vedada a divulgação. Por que é vedado? Por que você entende que seja verdade? Para garantir o seu direito ao respeito, que também é disposto no artigo 17 do ECA, ele vai dizer que, inclusive, a preservação da imagem dessa criança, nesse caso de ato infracional, desse adolescente,
também é abrangida pelo direito ao respeito, porque a divulgação dessas imagens, ela ofende o direito ao respeito desses adolescentes. Ela pode trazer consequências muito danosas para uma pessoa que está num momento bastante peculiar de desenvolvimento. Né? De desenvolvimento ainda inacabado, né? Que ainda não acabou. Quer dizer, a pessoa muitas vezes pode dizer que ela não tem o domínio completo dos seus atos. É possível a gente falar assim? Conscientemente? Seria domínio completo dos seus atos? Criança e adolescente, eles estão num processo, e o próprio ECA fala sobre isso, eles estão num processo peculiar de desenvolvimento biopsicossocial, também espiritual, também moral. É um momento em que muita coisa está acontecendo do ponto de vista biológico, físico, ambiental, em relação ao desenvolvimento do ser humano. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a primeira infância, aquela fase que a legislação, e a gente hoje tem o marco legal da primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, é um momento em que nós estamos, como seres humanos, nos desenvolvendo de uma forma a construir as bases de como que cada um de nós vai seguir adiante. Então, o primeiro ano de vida, por exemplo, a criança tem o desenvolvimento da cognição, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem, da audição, tudo isso acontece nos primeiros meses de vida. Então, a violação de direitos fundamentais nessa fase de vida, seja um direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à educação, o direito ao convívio comunitário, direito ao afeto, que é fundamental para a criança se desenvolver, se ela não tiver garantidos esses direitos, nesse momento de vida, os impactos negativos, eles vão perdurar ao longo de toda a vida dessa pessoa, e alguns deles podem ser bastante gravosos, a depender das violações às quais essa criança possa sofrer, como, por exemplo, se convenciona de chamar estresse tóxico, né, aquela criança que é submetida a situações de violência constante e tal. E aí, a gente às vezes pensa que, poxa, passou os 6 anos, a criança já está maiorzinha, já sabe melhor o que está fazendo. Quando está adolescente, então, existe uma tendência, né, social, coletiva, de adolescente já é responsável. Inclusive, a gente vive aqui no país uma discussão grande sobre redução de maioridade. E aí, quando a gente vai analisar também o que a neurociência nos diz, além de, enfim, estou aqui simplificando muito, né? Sou advogada também, não sou da área da saúde, mas quando a gente vai analisar o que as grandes pesquisas falam, e existe um documento bastante interessante sobre o cérebro adolescente da ONU, um documento que a ONU, com vários especialistas, ela promove, e eu posso também passar esse link depois para quem está nos assistindo conhecer, quem tiver interesse. Esse documento ele é bastante interessante porque ele vai dizer que a fase dos 9 aos 14 anos, ela é considerada uma nova janela de oportunidade. Então, a gente tem aquela fase da primeira infância que todo mundo já convencionou, já se entende hoje com mais propriedade, que é uma grande janela de oportunidade para que esses direitos sejam garantidos, para que muito seja feito, para que as bases estruturantes dessa vida, ela seja sólida, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz a fundação, né? Então, que essa fundação seja sólida, bacana, para que a pessoa possa se desenvolver, mas também nessa fase da adolescência, dos 9, pré-adolescência, enfim, dos 9 aos 14 anos, é também uma fase absolutamente fundamental para o desenvolvimento do ser humano. É uma fase em que boas garantias de direitos e boas políticas que possam puxar para o lado positivo o ser humano, elas têm elas dão muito resultado, elas são muito positivas. Já ao contrário, né, a violência, a diminuição em relação a esses direitos, a fruição, né, dos direitos fundamentais, ela também vai gerar danos muito graves, né? Então, há um estudo especificamente em relação à primeira infância que vai dizer que a educação na primeira infância, ela é o investimento mais rentável que existe no mundo, porque para cada dólar que é investido, você consegue, lá na frente,
render $7 em relação ao que essa pessoa vai produzir, etc. Né? Então, hoje já tem muito estudo sobre isso. Então, é por isso que a gente precisa proteger a criança e o adolescente. O adolescente, quando comete um ato infracional, e isso é um princípio que está na Constituição Federal, ele, no próprio artigo 227, ali, entre os seus parágrafos, incisos, ele vai dizer que, na aplicação de qualquer medida privativa de liberdade, devem ser observados os princípios da brevidade, da excepcionalidade e o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Ou seja, ele deve ter garantido o seu direito a uma socioeducação, para que ele receba, idealmente, né, que ele ou ela recebam apoios para se desenvolver e superar aquela situação na qual ela acabou se encontrando, que gerou o ato infracional. Então, a ideia é que esse adolescente, ele ainda está num processo que ele precisa dessa proteção. A legislação, quando ela enxerga a criança e o adolescente, ela fala em proteção, em prevenção, em participação, direito à participação também. Então, quando a gente pensa nesse adolescente ou nessa adolescente ao qual se imputa ato infracional, a gente precisa preservar essa imagem para que ela possa superar essa fase na vida e entrar na fase adulta de uma forma que ela não tenha tido esse seu direito ao respeito, esse seu direito à dignidade violado. E aí, quando a gente pensa de uma maneira mais ampla, e a gente agora está num momento bastante sensível, né, Thaís, com várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, algumas delas chamando muita atenção da mídia. Claro que a nossa situação também brasileira, com muitos desafios, estamos falando hoje numa semana em que, infelizmente, faz muito poucos dias, acabou de acontecer um novo ataque às escolas na cidade de São Paulo. A gente sabe que foram vários ataques que aconteceram ao longo desse ano, mas mais um ataque com uma vítima fatal. Então, essa preocupação em relação à garantia dos direitos das crianças, sejam daquelas às quais se imputa ato infracional, mas seja daquelas que são vítimas, ela é fundamental. E é muito importante que a gente pense e que o profissional dessa área de mídia e os jornalistas especialmente, antes de publicar, por exemplo, uma imagem desse contexto de guerra e que muitas vezes vai apresentar situações de crianças mortas, de crianças com imagens que causam muita comoção e que, por isso, ao causarem muita comoção, elas também geram muito interesse. Imagens com muito impacto, né, Isa? Muito fortes, muitas vezes. Muito fortes, que colocam, muitas vezes, aquela criança ou aquele adolescente numa situação degradante. Exposição, né? Disposição, e que geram, por outro lado, muito interesse da audiência, né? A gente sabe também como funciona, há um interesse. Então, como equilibrar isso, né? Como equilibrar isso para que não se caia num lugar de sensacionalismo, que a informação seja passada e que não se coloque a criança num lugar em que ela tem os seus direitos violados, né? Então, tentar pensar sempre em qual é o melhor interesse da criança numa situação dessa, antes de se fazer qualquer publicação, é fundamental, né? Então, pensar, essa matéria, ela é importante, que, por exemplo, que ela tenha que ela ilustre com alguma imagem o que está acontecendo, porque essa é uma forma de se denunciar uma violação de direitos humanos? Ou essa publicação dessa imagem, ela é simplesmente para ilustrar, porque isso vai gerar maior interesse da audiência, isso vai ampliar a audiência, isso vai gerar algum tipo de ganho, né? Qual que é o interesse que está sendo observado? Eu acho que esse tema é extremamente relevante. Acho que a gente está aqui terminando a nossa conversa, porque tem um limite de tempo, mas é um tema extremamente relevante, talvez constitua um dos únicos momentos em que a Constituição coloca um direito sobre
o direito da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? É essa do respeito, né? Com alguns outros, é claro, misoginia, violência, né? É um dos únicos momentos em que a Constituição coloca esse direito acima da liberdade de imprensa, né? É importante. Isabela, obrigada, acho que a gente chegou aqui no final. Obrigada para você. Não sei se você tem alguma coisa mais que você queira completar? Você queira terminar aqui ou não? Como é que é? Eu agradeço, Thaís, fico super à disposição para outras conversas. Esses temas, eles mobilizam a gente, né? Então, se me deixar, eu fico aqui falando mais tempo, mas acho que a gente já falou, acho que o que é principal, o que é central nessa discussão, acho que eu já trouxe aqui o meu olhar sobre isso, e claro que, sem dúvida, né, acho que é algo que é básico para o jornalismo, que é sempre quando a gente, enfim, quando a imprensa for divulgar algo relacionado a crianças e adolescentes, que certifique que são fatos verdadeiros, verídicos, né? A constatação da veracidade é também fundamental, especialmente quando a gente pensa nessas situações de guerra, enfim, isso não precisaria nem falar, mas esse contexto de guerra em que muitas vezes é difícil para se chegar até lá, e as imagens chegam muitas vezes pelas redes, enfim, e há um risco aí de muita manipulação no meio desse caminho, né? Então, também trazer isso, só iluminar isso, e no mais eu agradeço muitíssimo e fico aqui à disposição, sempre, Thaís. Ok, obrigada, Isabela, muito obrigada.